fácil viver assim, num mundo tão longe de ti, onde o pecado é tão normal, onde o avesso é o natural, mas por ti, Deus, vale a pena. Aleluia, Senhor. E em Jesus eu sei é que há o único caminho para chegar diante de Deus e receber o perdão do Pai para sempre. Enquanto eu viver, vou te adorar com tudo que sou. Enquanto eu viver, a minha vida só será pra ti. Esperarei em ti, e a minha espera não vai ser em vão. Enquanto eu viver, não se alcança o destino antes do primeiro passo. A jornada é longa, eu sei, mas pela fé tudo posso suportar. Por ti, Senhor, enquanto eu viver, vou te adorar com tudo que sou. Enquanto eu viver, a minha vida só será pra ti. Esperarei em ti, e a minha espera não vai ser em vão. Descansarei em ti, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, pela tua presença nesse momento aqui conosco. Obrigada, Deus, pela tua palavra que nos revigora, que tanto nos fortalece, nos anima. Oh, amado Espírito Santo, nós já te agradecemos pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada, Jesus, porque tu já estás aqui. Tua palavra nos garante isso, de que onde estiver 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E obrigada, Pai, porque nós queremos mais uma vez podermos chegar diante de ti com o nosso coração agradecido, Pai. Te louvando, te adorando, te engrandecendo, Pai, e declarando, Pai, que Tu és o Rei das nossas vidas, que Tu és o Rei do nosso coração e que queremos sim, Senhor, render-te graças e render a nossa vida em Tuas mãos. É em Teu nome, Jesus, que nós consagramos esse tempo a Ti e já agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer sobre cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos em Cristo, glória a Deus por mais essa palavra viva. Então, nosso último devocional que o Senhor ministrou foi falando sobre o campo de batalha da mente. Falamos um pouquinho sobre a armadura espiritual, o poder que Deus nos deu com as palavras, né? E é algo que eu havia mencionado no outro devocional, que então hoje eu quero seguir compartilhando aqui com vocês. Quem de repente não ouviu, eu encorajo aí a ouvir. E falando então sobre vale, né? Falamos no outro momento sobre o vale dos ossos secos.
E por incrível que pareça, o Senhor ministrou muito também sobre o Vale de Elá, que foi quando a gente vê aqui a guerra, que é um texto bem conhecido de Davi e Golias. Então diz assim no capítulo 17 de 1 Samuel: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 quilos de queijo ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão todos bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé já lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas ouviram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. E Davi disse: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar.
Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro, desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho e vou atrás, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Então Saul disse para ele: vá, que o Senhor esteja com você. Então, até aqui, a gente vê algo muito precioso. Eu quero abrir, enquanto eu estava lendo aqui o texto, o Senhor ministrava, só para compartilhar algo que é na verdade uma promessa que Jesus ele falou para nós, os que creem em Cristo. Ele diz assim em João 14, versículo 11: creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é uma promessa. João 14, no capítulo 11, no versículo 11 até o 14. A gente vai voltar depois novamente nesse texto aqui. Enquanto eu lia, o Senhor ministrava sobre esse texto que tem a ver com isso. Amados, quando nós estamos no vale, o vale é um lugar de guerra, né? A gente sabe que a batalha da mente ela é diária, mas há momentos que nós estamos no vale e que se nós olharmos só com o nosso olhar humano, nós vamos ver como esses soldados estavam vendo. Eles estavam vendo exatamente como está aqui narrado na Bíblia. Um guerreiro grande. Vocês viram aqui que a Bíblia foi narrando, né? Ele tinha 2,90 metros de altura, capacete de bronze, couraça de escamas de bronze, e assim, pesava 60 quilos, e tudo era muito pesado, e tudo era muito grande, tudo era uma coisa assim, estrondosa. Mas qual é o vale que tu tá e qual é o vale que eu tô? A gente, com o olhar humano, a gente tá vendo o vale. A gente tá vendo o gigante, a gente tá vendo o desafio. Estamos vendo. Mas o que esse texto ele tem a ver conosco sobre o campo de batalha da mente? Porque o que o inimigo ele mais quer te gerar na tua mente quando tu está vivendo a guerra? E eu vou te dizer aqui. Golias aqui, que é a representação do inimigo, tá? Primeiramente, nós vamos para a guerra, a gente se posiciona. Mas quando a gente olha para esse gigante, muitos estão sendo paralisados. Paralisados pelo medo, paralisados pela dúvida, paralisados muitas vezes por aquilo que está ouvindo, vendo, e não pelo que crê e a fé pela qual está dentro de ti e de mim, mas que ela precisa ser alimentada. Então, o que acontece, amados? Aqui a gente vai ler essa palavra nesse versículo de novo. Golias parou e gritou às tropas de Israel. E eu vou falar para ti. Olha o inimigo dizendo: por que você está te posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e você é um servo de Saul? Aqui ele está afrontando. Aqui ele está dizendo: tu não é nada. O que tu está te posicionando para essa batalha? É como se o inimigo dissesse: essa batalha eu já ganhei.
tu nem precisa te posicionar porque já existe um vencedor. Era isso que Golias estava falando. Na maior astúcia e malandragem, usando do tamanho dele, usando daquilo para querer atingir a mente dos soldados, fazendo os soldados serem paralisados por uma afronta de palavras. Eles nem foram para a guerra, eles foram paralisados pelas palavras de afronta que Satanás usou através da boca de Golias. A Bíblia diz que eles ficaram durante 40 dias. Aproximava-se de manhã e de tarde, e todos tomavam a posição, e toda vez Golias gritava, fazendo a mesma ameaça e afronta. E o mais incrível disso é que ninguém ia adiante, ninguém ia à frente. E Davi, então, ele chegou exatamente quando ele foi lá para levar o alimento e ter notícias dos irmãos. Ele chegou no acampamento na hora do grito de batalha. Então o exército estava saindo para suas posições, e foi ali na hora que ele pegou e ouviu aquela afronta. E ele ficou indignado com o que eles estavam ouvindo. Enquanto isso, o guerreiro de Gate diz que ele avançou e lançou seu desafio habitual. Então, quando Davi ouviu isso, ele foi diante dos soldados e quis saber o que o Saul daria para o soldado que fosse lutar contra ele, né? E ele pega e ele fala algo que a gente vê que Davi, ele tinha a identidade dele muito bem firmada no Senhor. Davi, ele tinha uma identidade, uma fé inabalável, amados, inabalável. Hoje de manhã ainda eu estava lendo um texto que falava exatamente sobre isso. Lá em Lucas, no capítulo 6, quando nós estamos com a nossa vida firmada em Deus, a palavra de Deus fala que é como um homem prudente. Um homem que, ao construir a casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando nós estamos com a nossa vida, o nosso alicerce é Cristo. Rocha é a representação de Cristo. Quando vem a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerce. No entanto, em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Ele está falando aqui, tem tudo a ver com Davi. Davi, ele tinha a vida dele construída e a base da fé dele era o Senhor. E ele tinha a identidade dele muito bem firmada de que ele era filho amado de Deus. Ele creu nas promessas de Deus e nela ele se apoiava. E a minha pergunta, que fica para mim e fica para você: no que tu tens te apoiado? Onde é que tem sido colocada a tua esperança? Nas coisas que tu vê ou na fé em Cristo? Que é a certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas temos a certeza que iremos receber. A tua esperança e a minha está na força do teu braço ou está na força do braço do nosso Deus, que é invencível? Aqui Davi, ele ouviu aquela afronta e ele falou exatamente isso. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse mal que tenta se levantar contra as promessas que eu já recebi de Cristo? Que voz é essa que eu estou ouvindo e que está querendo me afrontar para desafiar a minha fé no Deus que eu sirvo? Que sentimento é esse que está querendo vir me acovardar de tristeza, de desânimo, de abatimento, que vem querer abalar a minha fé? Eu preciso parar e pensar. E eu preciso mandar embora.
Minha mente não para de pensar no passado. Então, que pensamento é esse que está fazendo eu querer me apegar às coisas passadas e impedir de eu viver as novas que Deus tem para minha vida? Eu preciso guerrear, me posicionar, mas guerrear. Não ficar parada como aqueles soldados que ficaram parados, paralisados com o gigante. Eu tô no vale, eu me posiciono e eu vou para a batalha. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei que quem está comigo é poderoso. E ele vai destruir esse gigante, ele vai acabar com esse deserto. E ele vai acabar com essa afronta. E ele vai destruir o inimigo. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. Para ele não há nada impossível. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. Principados e potestades ficarão debaixo dos nossos pés. Promessa para ti e para a minha vida. Jesus disse no texto que nós lemos agora ali de João 14, que se nós crermos, nós faremos milagres iguais ou maiores aos quais ele fez. Você crê nisso? Você tem te apegado nessas promessas do Senhor para a tua vida? Precisamos nos apegar. Que a nossa esperança seja nas promessas do Senhor para esse tempo, para mim e para a tua vida. Que possamos ler, meditar nessa palavra, abrir essa palavra, nos debruçar nessa palavra, deixar ela falar contigo, deixar ela ministrar no teu coração. E amados, enquanto eu li aqui Davi, muitas vezes, né, amados, a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente está olhando para o gigante, a gente diz, agora eu vou. E aí vem aquela pessoa muito próxima, que a gente ama muito, e vem com uma palavra, porque o inimigo ele é sujo. E ele vai usar às vezes as pessoas mais próximas e as pessoas que tu mais ama, para querer muitas vezes te acovardar e dizer assim, ó, quem é tu? Olha o que o irmão de Davi fala. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E ele não só fala isso, como ele afronta Davi. Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Quantas vezes, né, a gente ouve de quem nós amamos palavras que o inimigo usa no momento que a outra pessoa também está de fragilidade, para tentar destruir às vezes um casamento, um relacionamento, trazer divisão sobre dentro de uma família, sobre irmãos, sobre pais e filhos. Quantas vezes? E nós precisamos fazer como Davi, que ouviu aquelas palavras, mas ele não guardou elas no coração. Ele lançou fora. Ele não deixou guardar rancor, ele não deixou mágoa, não deixou espaço para o diabo. Não deixou. Ele simplesmente não deu importância. Sabe por quê, amados? Porque a identidade dele estava enraizada em Cristo, em Deus Pai. Ele não tinha, para ele não fazia diferença aquele momento daquilo que o irmão estava falando. Ele estava com os olhos tão voltados para o Pai, que aquilo que ele ouviu de afronta do irmão não abalou. É difícil, é muito difícil, porque nós somos humanos. Muitas vezes nós somos sim abalados, mas eu quero te convidar e eu quero te encorajar, que quando tu ouvires da voz, seja do marido, de um filho, de um irmão, de alguém que vai te trazer uma palavra de afronta, para te desanimar, para te abalar e espiritualmente tentar roubar a tua alegria, a tua paz, que os teus olhos permaneçam no Senhor, aquele que é o teu Criador, o teu Senhor, aquele que te sustenta com a destra fiel, para que tu continues avançando, para que tu não pares, mas que tu continue lutando e guerreando pela tua vida, pela tua família e por aquele gigante que está tentando abalar, seja qual área for da tua vida. E aí Davi então não somente ouve essa afronta do irmão, como quando ele então é chamado para se apresentar para o próprio rei, para o Saul, para a autoridade. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido. Aqui é outra palavra que o Senhor também me faz eu parar e pensar. Teu coração está abatido por essas vozes, por esse gigante, por esse deserto que tu está passando? Não fica. Olha o que ele diz, por causa desse filisteu.
teu servo lutará contra ele. O que o Senhor está querendo que a gente faça? Ele quer que tu fique abatida. O inimigo, ele quer te abater, porque ele sabe que se ele te abater, ele vai conseguir usar da tua fragilidade para tentar te paralisar e tu não ter mais reação nenhuma. Porque ele sabe que quando tu tomar posse da autoridade que foi te dada no nome de Jesus, ele é destruído. Ele é um derrotado. E foi isso que que Davi estava fazendo aqui. Davi, ele pegou e disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Essa tem que ser o nosso encorajamento. Nós vamos lutar contra essa voz do inimigo e vamos destruí-lo. E vamos sair vencedores. E vai ser mais um testemunho para compartilhar, para testemunhar da glória, do poder de Deus que agiu através de nós, através do clamor, da oração, do jejum, né? E foi isso que ele fez. E aí ele ouviu de Saul: mas você não tem condições para lutar contra ele. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro da mocidade. E Davi, com muita sabedoria, diz: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, que tenta levar uma ovelha do rebanho, ele fala que ele vai atrás, ele golpeia até destruir o leão e o urso. E ele dizia: esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará. Olha a fé, olha Davi se apegando às promessas. Amados, é isso. Eu e você precisamos nos apegar às promessas e sobre elas alimentar a mente, mas realmente lançar fora toda a voz do inimigo. Então Saul disse: vá e que o Senhor esteja contigo. E amados, então ele foi. E Davi, como nós sabemos, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, do Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há Deus na tua vida, há um Deus que guerreia por ti e por mim. Aleluia. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, aleluia, pois a batalha é do Senhor, aleluia, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Glória a Deus. Amados, nenhuma guerra pertence a mim nem a ti. Nós temos que entregar aquele a quem pertence a guerra, e nós só vamos ser assim como Davi, que o Senhor vai nos dando estratégias, o Senhor vai nos dando a direção e a gente vai sendo conduzido pela voz do grande eu sou. E diz que Deus deu a orientação para ele e ele foi, pegou uma pedra, botou no alfarje, arremessou a tira dele e afligiu o filisteu na testa, e com aquela deu uma encravada e caiu, dando o rosto no chão, e destruiu. Por quê? Porque, amados, Davi, ele estava com os olhos em Deus. Davi, ele estava com os olhos nas promessas. Davi, ele sabia quem pelejava por ele. Ele sabia quem estava com ele. E é isso que eu e você precisamos lembrar e saber, que quem está comigo e contigo é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu vou ler mais uma vez aqui João e a gente finaliza. Jesus falando para mim e para você: creia em mim. Se você não crê, se você ainda acha que tem uma fé pequena, diz: aumenta a minha fé, Senhor. Que essa seja uma tarde do Senhor aumentar a tua fé. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Você crê? Eu creio. E eu vou viver
esses milagres e essas promessas. E você também vai viver. Você também vai viver, porque é por isso que o Senhor, Ele nos chama. Nós não queremos, como esse louvor que nós cantamos no início. Não é fácil viver assim, num mundo tão longe do nosso Deus, onde o pecado é tão normal, onde o avesso é o natural. Mas por Ti, Deus, por Ti, Jesus, já valeu a pena. E em Jesus eu sei que nós vamos viver o sobrenatural, o extraordinário daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém. Pai querido, Deus amado, eu venho nessa tarde te pedir, aumenta a nossa fé. Que nós possamos crer em Ti, não mais por ouvir falar dos milagres que o Senhor fez no passado, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, e Tu serás sempre o mesmo Deus, Tu continua fazendo. Mas que nós possamos crer, confiar e ter uma fé inabalável. Que o Senhor nos ajude a exercitar essa fé. E obrigada, Senhor, pelas circunstâncias que o Senhor nos leva para que a gente exerça essa fé. Seja em que área, seja no casamento, seja nas finanças, sejam com os filhos, seja na saúde, eu não sei, Pai, seja uma porta de emprego, seja um processo, eu não sei, mas eu sei que Tu é um Deus que pode todas as coisas. Tu és um Deus que transforma a maldição em bênção. Tu és um Deus que muda a história, Tu mudou a minha. Isso para Ti nada é impossível. Pai, Tu és um Deus que transforma os corações. Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que salva. E eu peço, Pai, a começar por cada um que aqui nessa tarde está ouvindo. Se antes estava sendo paralisado pelo medo, pela dúvida, pelas incertezas, pela confusão, pela voz do inimigo que estava vindo para querer paralisá-los e pará-los diante do medo, diante da circunstância, diante do desafio, diante do gigante que tem se colocado para paralisar os meus irmãos, eu te peço agora, Pai, visita cada um, e eu peço que na autoridade, no poder do nome de Jesus, aonde o Senhor mesmo disse, essa guerra não pertence a nós, essa guerra pertence a Ti, e a Ti eu já entrego a guerra dos meus irmãos, Pai, e eu peço que o Senhor visite cada um nessa hora, e que o Senhor arranque, Pai, todas as vendas dos olhos, que o Senhor arranque, Pai, que o Senhor tire, Senhor, toda a surdez espiritual. Que assim como Eliseu orou pelo servo dele, quando pediu, tira as vendas dos olhos e faz ele ver quão grande, quão maior é o exército que está conosco do que o exército inimigo que está vindo contra nós. Faz com que isso aconteça nessa tarde na vida dos meus irmãos. Que seja tirado as vendas para que vejam quão maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aonde ele quer se aparecer como algo grande, invencível, mas o Senhor para Ti não é nada, porque o inimigo ele se apresenta assim, somente para que a gente não exerça a fé, não exerça essa autoridade que já foi nos dada do nome de Jesus. E quando nós guerreamos o nome de Jesus, o inimigo ele tem que bater em retirada. E é isso que eu te peço nessa tarde, uma porção dobrada de fé, uma porção dobrada de esperança, de renovo sobre cada um. Para que possamos sim usar desse poder, dessa autoridade, e que no nome de Jesus, esses gigantes hoje caiam por terra em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos dar ousadia, coragem e trepidez, assim como de Davi, e que a nossa identidade de filhos amados de Deus, essa identidade que Davi tinha firmada em Ti, que essa identidade nós venhamos a ter e ser restaurada no Senhor, para que possamos guerrear e saber que quem guerreia por nós, quem é a nossa retaguarda, é o Senhor, o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus forte, aquele que é, que era e que há de vir. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, e que o Senhor esteja, Pai, operando milagres na vida de cada um dos meus irmãos, e que cada um venha vivenciar vitórias nesses próximos dias, é o que eu profetizo e abençoo, e que venham testemunhar desses milagres e maravilhas que o Senhor fará a partir do momento que eles se posicionarem e usarem do Teu nome e usarem das armas que o Senhor nos confiou, da oração, da palavra,
do jejum e que venham ver esses gigantes caindo, e tudo isso será para a glória e somente para a honra do teu nome, Jesus. É que eu oro e já agradeço pelos milagres que ainda nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor fará para a glória do teu nome. Amém, irmãos. Deus abençoe e uma abençoada semana para todos, na paz de Jesus.